Meus queridos irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação, a mais uma leitura de mais um capítulo da Palavra do Senhor, aqui no Evangelho de Mateus. É o nosso projeto de leitura da Palavra de Deus com meditação. Louvado seja Deus. Convido você, prezado amigo, prezado irmão, se você puder, abra sua Bíblia para Mateus, capítulo de número 18. Enviando seu Filho à terra, Jesus, a luz do mundo, no teu sangue precioso, eu também fui lavado pelas suas pisaduras, eu também fui sarado. Leamos então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, Mateus capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Verso 2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Verso 5. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Verso 6. Mas qualquer que escandalizar
um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Verso 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Verso 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no lago de fogo, ou no fogo eterno. Verso 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Verso 10. Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Verso 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Verso 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? Verso 13. E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Verso 14. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Verso 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Verso 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Verso 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Verso 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Verso 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Verso 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros,
e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Verso 29. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Verso 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Verso 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Verso 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Verso 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Queridos irmãos, diletos ouvintes, este é o programa Vivendo a Palavra, que acontece todos os dias do meio-dia 30 às 13 horas, aqui pela web rádio, pela JF Gospel. É o nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada, livro por livro, capítulo por capítulo. Aleluia! E nós terminamos aqui a leitura de Mateus, capítulo de número 18. E para a nossa meditação,
quero reler com você os versos 3 e 4, que nos dizem assim: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Cristo abraçou a mim. Eu encontrei abrigo nas mãos do meu Salvador, lá na casa do meu mestre, um dia morar eu vou. Cristo me libertou de todos meus sofrimentos, prepara o meu futuro, guardando seus mandamentos. Queridos irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, no início do capítulo, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quem é o maior no reino dos céus. Para surpresa dos discípulos, Jesus chama uma criança e põe entre eles, e diz aos discípulos que para entrar no reino de Deus e ser o maior lá, é necessário se converter a Deus e ser como uma criança. Quando pensamos numa criança, podemos então entender melhor o que o Mestre quis nos ensinar. Primeiro, uma criança está sempre crescendo, está sempre em desenvolvimento, seja mental ou físico também, claro. Assim, o crente, da mesma forma, deve estar sempre crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro 3:18. Há muitos cristãos na igreja que têm dezenas de anos de fé, mas não cresceram espiritualmente, pois se comportam como crianças na fé. Em segundo lugar, como o próprio Jesus destacou, a criança é humilde. Assim, o crente deve ser manso e humilde de coração, como também o Senhor Jesus o é. Mateus 11:29. Em terceiro, uma criança é pura de coração, pois não guarda mágoas, rancor, ódio, etc. O cristão tem de ser assim também, pois somente os limpos de coração verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Em quarto lugar, uma criança vive na total dependência dos pais. Ela não se acha autossuficiente. É assim, amados irmãos, que devemos viver também, sem confiar jamais em nós mesmos, mas, ao contrário, devemos estar sempre na presença do Senhor, colocando diante do Pai do céu as nossas necessidades e fraquezas, entendendo, aleluia, que sem Ele nada nós podemos fazer, conforme Ele mesmo nos diz em João 15, versículo 5. Então, prezados irmãos, queridos ouvintes, aprendamos com as crianças e as imitemos nas qualidades que foram alistadas, aleluia, para que não fiquemos de fora do reino dos céus e verdadeiramente sejamos importantes no reino, que nós possamos estar sempre crescendo em nossa vida espiritual, que nós possamos sermos humildes, não somente na aparência, mas humildes de coração, que nós tenhamos um coração puro e que nós possamos viver sempre na dependência do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe os amados irmãos.
A minha vida é um jardim em flor, na minha casinha habita o amor. Levanta tua mão e faça o que eu fiz, aceite Jesus e seja feliz. Levanta tua mão e faça o que eu fiz, aceite Jesus e seja feliz. Os meus problemas todos resolveram, as minhas tristezas desapareceram. Levanta tua mão e faça o que eu fiz, aceite Jesus e seja feliz. Levanta tua mão e faça o que eu fiz, aceite Jesus e seja feliz. Eu tenho saúde e felicidade, Jesus me tirou todas as enfermidades. Levanta tua mão e faça o que eu fiz, aceite Jesus e seja feliz. Oremos, irmãos. Querido Pai Celestial, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, por mais esse capítulo da Tua Palavra e por essa mensagem que o Senhor traz aos nossos corações, para que nós, Senhor, imitemos as crianças naquele comportamento que o Senhor destaca, meu Deus, naquele comportamento que a criança tem e que é agradável ao Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, aleluia, sermos humildes, que nós possamos sempre estar crescendo em nossa vida, em nosso conhecimento espiritual a respeito de Ti. Senhor, nos ajude a aprender do Senhor, pois o Senhor é manso e humilde de coração, e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos na inteira dependência, aleluia, do Teu Espírito Santo. É o que eu te rogo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, seu Filho amado, pra salvar.
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, este é o programa Vivendo a Palavra, é o nosso projeto de leitura da Palavra de Deus, é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. E deixo aqui o meu abraço a você que está nos acompanhando aí na sua casa, os irmãos que estão lá no seu trabalho, que Deus abençoe. Deus abençoe o querido irmão e irmã que está aí no sítio, na fazenda, está aí no assentamento. Receba o meu abraço, a minha gratidão. Os irmãos caminhoneiros, os taxistas, os motoristas de aplicativos. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Muito obrigado por estar conosco todos os dias, lendo e ouvindo a palavra de Deus aqui no nosso projeto Vivendo a Palavra. Aleluia! E quero contar com você amanhã para nós lermos Mateus capítulo 19. Deixo aqui a você o meu abraço e até amanhã na santa paz do Senhor Jesus.